dura para sempre. E a sua misericórdia renova sobre aqui, de poder participar juntamente com a igreja, de cultuar o Senhor essa noite, dessa maneira, estando aqui e dando início a este culto ao nosso Deus. Amém? Cumprimento também os irmãos que estão assistindo pelo Facebook, que o Senhor venha falar com vocês grandemente, que venha falar com toda a igreja, que o Senhor mais uma vez venha transformar as nossas vidas, venha modificar nossas mentes, venha fazer brotar em nós grandes coisas, grandes frutos, para que a nossa árvore seja sempre esplendosa, cheia da graça de Deus, cheia dos frutos do Senhor. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos, lá em Filipenses, os irmãos que puderem, abrir as suas Bíblias no capítulo 4 de Filipenses, onde o Senhor falou grandiosamente ao meu coração, do versículo 4 até o versículo 9. Ela nos diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Gostaria de um pouquinho de meditar com vocês nessa palavra. E dizer que isso é uma coisa que nós seres humanos estamos muito sensíveis a passar. Porque nossa mente, ela viaja em vários lugares. Ela nos leva, a nossa humanidade leva a pensamentos, algumas coisas que muitas vezes nos tiram a paz, nos tiram o equilíbrio. Mas trazendo para a palavra do Senhor nessa noite, Ele nos desperta. Vamos pensar nas coisas que são boas, principalmente as coisas que são de Deus, principalmente aquelas que, as promessas que o Senhor nos entregou, no que Ele diz respeito às nossas vidas. Pensar naquilo que ontem o pastor ministrando, ontem lá na igreja de Mogi, quando ele falou daquele jovem que não quis seguir ao Senhor Jesus pelas coisas que ele tinha, pela riqueza que ele possuía. A gente percebe que muitas vezes a gente deixa de seguir ao Senhor por alguma coisa boa que nós temos, que aos nossos olhos parece bom, mas são coisas que, se comparado ao que o Senhor tem preparado para nós, não são nada. E muitas vezes deixamos de pensar nas coisas de Deus por coisas que aos nossos olhos são boas. Aos nossos olhos elas nos enganam. Elas nos oferecem algo que muitas vezes parece ser produtivo, mas não é. Porque sempre a palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é uma barganha, mas é algo que, quando a gente se deleita no Senhor, quando a gente entrega a Ele, a sua própria palavra nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará todas as coisas sobre as nossas vidas. E isso que nós devemos trazer à nossa mente, as coisas boas do Senhor. E meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe um versículo que, quando eu estava num momento de muita angústia, de muita aflição, nem todo mundo pode ser que conheça a história que eu vi com a minha filha, de estar no hospital. Eu me sentia como Isaac, como Abraão entregando Isaac naquele dia, porque eu pesquisava sobre como era uma cirurgia do coração. Para alguém, se alguém não souber, é retirar do seu coração e colocar todo o seu corpo, os seus olhos numa máquina para funcionar enquanto eles operam, eles mexem.
eles consertam o que precisa ser necessário no coração, que precisa arrumar. E depois, novamente, eles encaixam de novo para ver se vai voltar a funcionar normalmente. E você então vai ter que o seu coração morre e tem que voltar à vida de novo. E eu, por saber daquela situação, eu falei, Senhor, será que eu suporto tudo isso? Será que eu aguento? As minhas forças parecia que não ia suportar. Meu emocional de mãe parecia que eu ia partir junto com ela, se ela houvesse uma partida dela. E eu me sentia como Abraão levando Isaac ali, ao ser sacrificado, a ser entregue. E aí o Senhor me trouxe uma palavra que está lá em Salmos 57, que eu amo meditar, e assim eu estou me trazendo, porque é dessa maneira que nós devemos trazer às nossas mentes aquilo que o Senhor já nos falou, não voltar atrás daquilo que o Senhor já nos disse, porque a palavra do Senhor nos diz que ficarmos firmes na liberdade com que o Senhor já nos entregou. Nós já fomos libertos, nós já somos remidos pelo Senhor, e muitas vezes o inimigo nos acusa, ele tenta nos aprisionar nas nossas mentes, dizendo que nós somos incapazes, dizendo que você é um derrotado. Mas o Senhor não está olhando para a sua capacidade, Ele olha para você pelo amor que Ele tem por nós, o que aquilo que o Senhor já fez, Ele não muda. E lá no Salmo 57, o Senhor disse assim para mim, do 1 ao 3, Ele disse assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele me envia salvação, põe em fugas o que me persegue de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Então é nessas coisas, irmãos, que nós devemos ir em busca. Aquilo que muitas vezes nem subiu aos teus olhos, nem ao teu coração, é o que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Então nós não devemos fazer como aquele jovem que olhou para aquilo que ele tinha, daquilo que era palpável, mas olhar para aquilo que o Senhor nos promete. Uma paz que nós lemos ali que não excede todo entendimento, para que nós não venhamos nos enganar, achando que nós somos felizes por aquilo que nós temos, ou por aquilo que podemos alguém fazer por nós. Que muitas vezes colocamos a nossa alegria, a nossa felicidade naquilo que, se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um marido X, se eu tivesse uma conta bancária, né, de algo. Não, a nossa felicidade tem que estar dentro de nós, em Cristo Jesus, na liberdade com que Cristo já conquistou para nós, naquele seu amor derramado, porque quando nós encontramos a paz do Senhor em nossas vidas, nós seremos felizes em qualquer circunstância. E a prova disso é que Paulo, sempre quando ele estava ali naquela prisão, ele louvou o Senhor. Não eram as correntes que aprisionavam os seus braços que o impediam. Não, nada ele podia impedir. E nós temos esse exemplo que aqui ele falou para nós. Temos exemplo, seguimos aquilo que ele nos deixou, aquilo que ele viveu para nós. Então nós podemos estar muitas vezes passando por situações difíceis, mas nossa mente não deve estar naquela situação difícil. Tem que estar em Cristo Jesus, tem que estar no amor de Jesus, na sua palavra, naquilo que o Senhor nos diz. Então vamos permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? Peço para a igreja, se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai. Pedir para que o Senhor, mais uma vez, nessa noite, nesse culto ao Senhor, Ele venha nos encher nossa mente de tudo aquilo que o Senhor já nos diz. Naquela palavra que Ele disse para você, é um despertamento, para que você não volte para trás, para que você não desanime, para que você não pare, para que você não desista. Porque o seu caminho, o Senhor tem grandes coisas. Porque os planos do Senhor são maiores e melhores para nós que os nossos próprios planos. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Amém? Oremos ao Senhor, Deus querido,
Deus Pai, Deus amoroso. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de podermos estarmos juntos reunidos, nos alegrando na Tua presença, podendo, Senhor, invocar o Teu nome, Senhor, porque perto está o Senhor de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa reconciliação, Senhor, em Cristo Jesus, pela vitória alcançada, Senhor, pelo Teu sangue derramado, por nossas vidas, o Senhor ter nos amado primeiro, Senhor, por as promessas que o Senhor já nos entregou, meu Pai. Deus, nos ajuda a cada dia, Senhor, a trazer à nossa mente, Senhor, as Tuas promessas, Senhor, a Tua palavra, para que o inimigo não venha cegar, Senhor, as nossas vidas, que nós venhamos estar firmes, meu Pai, sendo uma tocha fixa, acesa do Seu amor, da Sua palavra, Jesus, nos levando, Senhor, para o caminho da salvação, Senhor, para o caminho da paz, para o caminho da alegria, Senhor, que nós não venhamos desanimar, que servir ao Senhor seja algo maravilhoso, que servir ao Senhor seja algo, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a cada dia, Senhor, ter mais força, Senhor, ter mais ânimo, Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, receba a nossa oração nessa noite, receba nossas vidas, receba nossa mente, ó Pai, receba nosso ser, meu Pai, para que tudo, Senhor, o Senhor opere em nós, Senhor, para que o Senhor faça o melhor do Senhor em nossas vidas e através de nós, ó Pai, que sejamos, Senhor, sementes, Pai, que sejamos pessoas amáveis, pessoas que amam, que operam, Senhor, na vida de outras pessoas, ó Pai, sejamos canais de bênção, Senhor, na vida de outras pessoas, ó Pai. Jesus querido, venha falar conosco, continua a falar, Senhor. Que o Senhor seja glorificado mais essa noite neste lugar, meu Pai, operando em nossas vidas, ó Pai. Peço que o Senhor venha transformar o nosso ser, para que a alegria, Senhor, seja, Senhor, resplandecente através de nós, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. E as palmas da glória ao Senhor, amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para condenar as nações em amor, que ruja o leão.
o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, o Rei dos Reis. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, nós te adoramos, Jesus. Oh, glória a Deus. Poderoso Deus. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença neste lugar. Aleluia. Eu sou um barulho diferente, como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa.
como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, é acender a casa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, é acender a brasa, e batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar, me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo do Espírito Santo. Reacende, Senhor, a chama em nossos corações, oh Espírito de Deus, Espírito, reacende a chama em mim. Aleluia. A música que eu planejei é aquela outra lá, Poderoso Deus, mas o que está na minha cabeça é outra coisa. Se deixar, eu vou emendando, sabe? Tudo. E aí a gente vai acabar fazendo uma vigília, né? Aleluia! Glória a Deus. Que você possa ansiar pelo encher do Espírito Santo. É claro que não é sábio dizer que os dias de antes era melhor. Porque hoje é o melhor dia. O passado já foi, não é verdade? Não tem como mudar. O futuro ainda não veio, não adianta se preocupar com ele. E o melhor é o hoje. O hoje é melhor. Por isso que nós estamos aqui. Porque hoje você está no lugar certo, na hora certa. Sabe? Já viu aqueles filmes que tem que ter alinhamento de lua com o sol? Nada disso. Na verdade, alinhamento de você estar aqui na hora certa, no lugar certo, para Deus te abençoar. É simples assim. É só ter fé. Por isso que é difícil. O povo quer as coisas complicadas. Mas o Senhor, Ele está aqui presente. E se você tiver fé, Ele disser para você assim: o que queres que eu te faça? Aí você fala: eu quero ver. Pronto.
E a fé e vai acontecer. Amém? Porque Ele é poderoso. Esse louvor é conhecido e eu não vou trocar não, que é para não deixar, né? As coisas de Deus é corte de essência. E o Espírito é sujeito ao profeta. Amém? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Glória a Deus. Presente por um instante, como Deus é bom, não é verdade? Como Deus é bom. Como a misericórdia dele tem se renovado sobre as nossas vidas. Quero agradecer a vida da Cid, que hoje abriu o culto. Primeira vez assim aqui na igreja, né? Não é fácil não. Porque a gente fica preocupado, né, meu Deus, mas aqui ninguém está para avaliar ninguém não. É tanto que eu acho interessante, abra a tua Bíblia em Romanos, porque às vezes a gente tem essa mania, né? O ser humano é assim. O humano é muito assim. Às vezes a gente olha muito para a vida dos outros e esquece de olhar para a nossa vida. E, na verdade, a gente tem que olhar para nós, né, Lu? Não é assim? A Bíblia diz, Paulo, quando ele vai falar da ceia, ele fala assim o quê? O pastor Valdir está ali, né? O que ele fala? Paulo fala, vocês amigos somem assim? A gente tinha que colocar o dedo na nossa cara mesmo, desculpa o perdão da palavra. Eu falei assim, deixa eu te falar. Ontem eu ministrava lá em Mogi, e obrigado, viu, Marcão, pela água. Aí, e eu falava um pouco sobre isso, né, que a gente precisa resolver os nossos problemas aqui internos. Eu falava sobre o coração, né? Como a gente tem que, Provérbios 4 vai dizer que a gente tem que guardar o coração, porque dele provém todas as coisas. Então, quando fala de coração, estou falando do meu, não estou falando do coração dos outros, né, Daniel? Estava com saudade de vocês. Aí, a gente está falando do seu coração, porque o coração do outro eu não posso avaliar, eu posso avaliar o meu coração. E a gente tem esse grande costume. E a preocupação nossa é essa, né? O que vão pensar, o que vão falar? A gente tem que, não é que a gente não tem que dar satisfação, porque eu acho que a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunho em volta de nós, tem um monte de gente nos olhando. Domingo eu falava sobre isso aqui, que a minha vida, a tua vida, ela tem que servir para transformar a vida de outras pessoas. Mas calma aí, a Bíblia também diz que a gente tem que antes agradar a Deus do que aos homens. Porque se você tentar agradar todo mundo, meu filho, a gente vai andar assim, ó. Hoje eu vou aqui, amanhã eu vou ali. Porque o ser humano é assim. Outro dia, eu estava conversando com a pastora Eliette, por exemplo, a gente tem a diaconia, né, Gi? Hoje a gente está com quantas pessoas? Umas 15, né, Naldo, na diaconia? Umas 15 pessoas na diaconia. Se eu chegar na diaconia hoje e falar assim, vem cá, que cor que você acha que tem que ser a gravata e o encharpe da diaconia? Um vai falar vermelho, o outro vai falar azul, o outro vai falar dourado, o outro vai falar rosa, e daqui a pouco, sabe como que eu estou? Meu Deus, que cor que eu faço? Você está entendendo como que funcionam as coisas? Calma aí, Deus falou comigo? Se Deus falou comigo que essa cor, não vou falar cor aqui, senão daqui a pouco vou falar, o pastor falou que a diaconia agora vai usar vermelho. Não, não é vermelho, Deus não falou que cor que é. Uma hora que falar, pronto, acabou. É assim que funcionam as coisas. Tem que ser assim. Então, ou a gente tem certeza de quem é Deus na nossa vida, ou então a gente vai ficar andando de um lado para o outro. É por isso que quando o Tiago vai falar que a gente fica igual a onda do mar, né? Vai para um lado, vai para o outro. Gente, ou a gente sabe que Deus tem para as nossas vidas. Hoje eu estava pensando, eu terminei minha faculdade, faz 2 anos que eu terminei minha faculdade. Por que você acha que eu fiz uma faculdade? Alguém quer chutar aí? Fala aí. Por que você faz uma faculdade? Para quê? Para você colocar ela em... Então qual que era a minha ideia? Era o quê? Eu fiz uma faculdade de História. Qual que era a minha ideia? E até agora eu não consegui dar? E talvez eu nunca vou dar? Sabe por quê? Porque eu tenho que entender que tem uma pessoa no controle da minha vida. Essa noite é profética. E já tem uns 2 meses que eu não prego aqui, né? Graças a Deus, Deus tem mandado obreiros, pastor Rodiante. Uns 2 meses que eu não ponho a mão no microfone dia de quinta-feira. Essa noite é profética. Você precisa entender que tem um Deus no controle da tua vida. Você não pode andar, porque um achou, outro pensou, aconteceu isso. Eu até tentei, eu me lembro como se fosse hoje. Estamos em agosto, finalzinho de agosto, final da virada, né, do primeiro para o segundo semestre. Minha sobrinha falou: tio, lá na minha escola dá precisando de professor de história, dá meu nome.
agosto, final de agosto, minha mãe sente uma dorzinha, quer dizer, uma dorzona, levo ela, faz um exame, 3 lesões no intestino, câncer, acabou. Cadê a faculdade? Cadê a aula que o pastor Danilo ia dar? Acabou, meu, até hoje. Hoje eu saí com ela, ela está assistindo, e eu já disse para ela, não é problema, mãe, sair com a senhora, pelo amor de Deus. Existem alguns dias que é mais difícil, outros a gente controla. Mas eu saí com ela hoje, era 10 e pouco, ainda umas 11 horas. Voltei às 3 horas da tarde. Não resolvi só coisas dela, mas resolvi coisas dela também. E eu dizia isso para ela. Às vezes, tem pessoas que pensam, pastor, ele acorda de manhã cedo. Cedo não, o pastor deve acordar umas 9. É assim que as pessoas pensam. O quê? 10 para 7 eu estou acordando. Aí, 10 horas. Aí deve tomar seu belo café com frutas, aquele leite, né? Nossa, top, cereais. E depois ele deve sentar no sofá, eu não sei porque eu estou falando isso, e assistir a Olimpíadas, todos os que está passando. Depois ele vai almoçar e tirar um cochilinho da tarde, e depois ele vem pregar à noite. Às vezes as pessoas pensam nisso. E eu disse para minha mãe, e eu não estou falando de vocês não, viu? Porque vocês conhecem minha rotina. Se alguém pensa dessa forma aqui dentro, vocês não me conhecem, não é verdade? Vocês me conhecem. Mas aí fora, tem muita gente que pensa que a rotina da gente é essa. E eu falando isso para minha mãe, eu falei, tem gente que acha que você não faz nada. Você tá de boa. Então, mas a gente precisa entender que Deus está no controle das nossas vidas. Porque senão eu já teria ido fazer outra coisa. Motivos, tem um monte. Tem um monte de motivos prós e contras, né? Pró, porque eu gosto de dar aula. Ontem em Mogi eu estava lá, preguei em Mogi, a Luciana lá de Mogi. Não, gosto tanto que você prega, palavra de domingo. Eu falei, o que eu preguei domingo? Eu nem lembrava que eu preguei domingo. Ela falou, não, mãe, você ensina. Olha a palavra de hoje. Quase que a gente não acaba aqui, porque a vontade é de que você continuar falando até a gente inculcar na nossa cabeça. E aí então assim, meu desejo é dar aula. Então, minha vontade era de dar aula, entrar numa sala de aula, sabe, poder passar um pouquinho. Mas aí Deus falou, não, Danilo, calma aí, meu filho, eu estou no controle da tua vida. Se você quer viver um tempinho maior aqui, fica na sua aí, que eu vou te dar mais uns anos de vida, porque senão também eu já acabo com a tua graça, eu já levo você para o céu e acabou. É assim que funciona. Ou a gente entende o que Deus tem na nossa vida, ou então a gente vai ficar, para um lado e para o outro. É profético isso nessa noite. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a situação, como está a sua situação, do contexto que você está vivendo. E talvez você esteja assim, para um lado e para o outro. Talvez alguém que está me assistindo está dessa forma. Você está de um lado e para o outro, mas Deus está falando que Ele está no controle da tua vida nessa noite. Deus não perdeu o controle da tua vida. Ele continua. A gente precisa entender isso. Não é Deus. Deus não está vendo, Deus está vendo. Deus já viu, Deus continua vendo. E a gente tem que entender isso. E é muito interessante, eu ia ler, nem vou ler, Romanos capítulo 14, depois você leia na sua casa, 14, 15, vai falar sobre essa diferença, sobre que um fica falando, não, mas o outro pode comer, o outro não pode. Aqui na minha Bíblia, 14, a partir do 1, vai dizer assim, aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus os aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? A gente tem que julgar a nós mesmos. Então é hora de a gente olhar a nossa vida e ver como que está. O que está precisando mudar. E que a gente assuma, né, essa mudança dentro das nossas vidas, dentro do nosso contexto, dos nossos sentimentos, e que a gente possa viver o melhor do Senhor, amém? Com essa palavra eu quero te chamar a dizimar e ofertar. Por que eu estou falando isso? Porque dízimo e oferta não é uma obrigação, ninguém é obrigado a dizimar e a ofertar.
Pastor, se eu não dizimar e ofertar, eu vou para o inferno? Eu não sei nem. Eu sei que eu vou para o céu, porque a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Mas ninguém vai perder a salvação porque não dizima e oferta. Agora você está perdendo uma grande oportunidade, meu querido, de você adorar a Deus com o que você tem de melhor. Assim como você aplaude, assim como você canta, assim como você ora, assim como você lê a Bíblia, você dizima e oferta. Ela está no pacote, meu irmão. Não dá para tirar do pacote, não. Tira do pacote, não. Há um pacote da forma que você serve a Deus. Você vai... porque eu vejo um monte de gente falar, não, se você não dizimar, você vai para o inferno. Para com isso. Para com isso. Porque Jesus que morreu na cruz, não foi Bradesco, não, né? Caixa Econômica Federal. Agora, se eu entendi quem é Deus, o mesmo Deus que cuida da minha vida física, você acha que Ele não é capaz de cuidar da minha vida financeira, meu irmão? Ela é tão pequenininha. A Cid falava aí hoje de Mateus, né, quando fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E ele fala que essas coisas, porque ele estava falando de necessidades ali. Ele estava falando do que as pessoas... Ele falou assim, essas coisas todas eu vou acrescentar, fique em paz. Agora busca o reino de Deus. Entenda que Deus está no controle da tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você quiser dizimar e ofertar, pede ele envelope para o Marco. Pastor, não quero envelope, dizime aqui. Quer fazer no Pix? ibanovasp@gmail.com. No envelope tem um QR Code. Dizime e oferte com toda alegria nessa noite, em nome de Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Hoje eu estou animado, a gente podia ficar aqui e fazer uma vigília aí, né? Vamos marcar uma, amém? Vamos marcar em agosto, aí a gente vem para o estudo, 10 horas começa a vigília, fica aí até meia-noite, 1h. Vamos orar ao Senhor, amém? Vamos fazer isso agora em agosto, em nome de Jesus. Eu sou meio assim, esse negócio de, não é para ser assim, vamos marcar. Agora em agosto a gente marca antes do final do mês, nós vamos fazer a vigília, amém? Daniel, então vem cá, vem orar pelo dízimo e oferta aqui, por favor. Estava com saudade desse casal, domingo eles não conseguiram vir na igreja. Eu estou aqui, cadê a Kátia? Aí eu vi ele mandou uma mensagem, eu estava aqui no púlpito, eu vi ela estava assistindo. Aí quando eu abri meu estudo, que nem eu faço aqui, Daniel, ó, minha ministração está aqui. Quando eu abri aqui, veio aquele negocinho do WhatsApp, né? Aquela sinalzinho do WhatsApp, aí eu só fiz assim, ó. Aí o Daniel, pastor, eu não consegui ir. Aí ele me explicou o porquê. Eu falei, meu filho, fala comigo. Nós não tem muita coisa, não, mas o que tem a gente divide, não é mesmo? Vai orar pelo dízimo e oferta. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que se pode, coloca de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus nessa noite maravilhosa, né? Motivo de algo que aconteceu na nossa vida que nós não pôde estar aqui, mas Deus ele já sabia de tudo que ia acontecer, né? Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, este momento maravilhoso, Pai, que o Senhor nos concedeu, Senhor. Pai amado, eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor venha abençoar cada dizimista, ofertante desta casa, Pai. Pai amado, Pai querido, que eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor entre com providência, Senhor, em cada lar, Senhor. Porque o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece, meu Pai, cada coração que se encontra hoje aqui, Pai. Pai amado, Pai querido, eu venho te pedir, Senhor, nesta noite, Pai, entra, meu Pai, em cada lar, Senhor,
aquilo que eles mais necessitam, Senhor. Pai amado, abençoa, Senhor, o dizimista dessa casa, os ofertantes, Senhor, e aqueles também que não teve, Senhor. É uma oferta viva, Senhor, que está diante da tua presença, Pai. Pai amado, que não venha faltar, meu Pai, na casa, Senhor. Oh, Pai amado, onde houver uma porta fechada sobre cada vida, Pai, essa porta venha se abrir hoje, Senhor. Pai amado, e eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, Senhor. Oh, Pai, eu agradeço por cada vida, Senhor, que está aqui hoje, Pai. Graças nós te dá nessa noite. Amém. Obrigado, barulho de Deus. As crianças vão subir? Vão subir as crianças? Agatha que sobe hoje, né? Deus abençoe, viu? Melhorou? Graças a Deus, né? Você melhorou, Manu? Eu tomei vacina da gripe esses dias aí. Eu levei minha mãe, já aproveitei. Aí outro dia foi tirar uma informação ali no posto, saiu com 3 vacinas. Ela é pauleira, ela adora. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a vida dessas crianças. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a vida dela. Pai, que essa noite seja marcante. Abençoa a vida da Agatha, que vai subir e vai cuidar delas. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode acompanhar a Tiara dali. Eu vou contar uma história, pastor Valdir. Um dia, a gente adora esse negócio de gente. Ela trabalha em farmácia, né? E aí ela gosta de um remédio. Não é que ela gosta, mas ela gosta, trabalha. A gente era de uma igreja que tinha uma farmácia dentro lá, que tinha os médicos que atendiam, uma igreja, Palavra Viva, lá na sede de Mogi. Igreja muito grande, aí tinha uns médicos que faziam uns atendimentos lá. E às vezes tinha alguns remedinhos, essas amostras grátis. Aí tinha uma farmacinha lá dentro. Ela internava na farmácia, às vezes a gente tinha horário, era 3 horas da manhã, a gente orava, acabava de orar, e ela descia para a farmácia e ia ficar mexendo. Falou, eu adoro esse cheiro de remédio. Aí um dia, a gente está em Formiga, aí a gente ia para a tarde da bênção, passamos no posto de saúde, chegou lá, estava tendo vacina. Alguém ia tomar uma vacina que estava com ela lá. Eu também estou precisando tomar uma vacina. Aí tomou uma vacina aqui, tomou umas 4, 5 vacinas. Aí chegamos na tarde da bênção, o culto começou, daqui a pouco, uma mulher assim, desse tamanho, a altura da Carol, fica endemoniada, bicho. E aquele demônio, você lembra, né? A Emília estava lá, eu gosto da Emília, porque a Emília não me deixa, como diz aquele, não me deixa mentir sozinho, né? A gente sempre está mentindo junto. Aí, gente, a mulher ficou endemoniada. E aí, com um monte de esparadrapo pro braço. E daqui a pouco começamos a expulsar, e vão um por um. Daqui a pouco estava saindo de 10, porque a gente não estava dando mais conta. Gente, Ed, eu não aguentava levantar mais o braço. Eu falei, vai, bobona. Vai tomar vacina no dia da tarde da bênção, para você ficar esperto. Depois você tem que expulsar os demônios. Eu sei que ela saiu. É a mulher que estava com como é que fala? Estava com uma legião, acho que estava menos quebrada do que ela, que expulsou os demônios, né? Porque os braços tudo. Eu falei, vai. Aí esses dias ela foi tirar uma informação ali, saiu toda furada. Eu falei, vai, fique esperto aí que já você não aprendeu, Deus vai te ensinar. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 25. Eu quero deixar uma palavra e é bem rapidinho mesmo. Hoje eu até coloquei algo no meu status. E aí eu falei, né, Lucas, eu sempre falo uma reflexão. E aí eu falei assim, eu nem lembro como que eu coloquei. Eu falei assim, é só uma reflexão. Aí eu coloquei embaixo, sabe de nada. Mas é só uma reflexão. E eu falei hoje que é engraçado, enquanto você abre aí Salmo de número 25, aí nós vamos ler até o verso 6. E é engraçado que eu falo que Deus parece que ele tira com a minha cara. Aí a gente falou assim, é que ele é aventureiro, Deus é aventureiro. Hoje é uma correria para lá, para cá, cheguei em casa umas 3 e pouco da tarde. Aí eu cheguei almoçado. Aí eu comi um pedacinho de bolo que a gente ganhou, que fomos visitar a Fernanda com o Juan, essa semana ali, que eles estão chegando para a igreja. Inclusive não estou aqui porque ela está voltando a trabalhar licença maternidade, ela trabalha em São Paulo. E aí eu falei, eu vou comer um bolinho, falei, agora eu vou lá que Deus vai falar comigo. Que Deus falar comigo, não? Deus não falou, era nada. 5:30 da tarde, eu falei, Jesus, eu vou fazer um café. Aí coloquei uma Bíblia em cima da mesa
Coloquei a água no fogo, quando a água começou a ferver, aí Deus começou a falar. Aí eu já fui lá, peguei mais uma Bíblia, 3 Bíblias na mesa, não consegui tomar café. Eu cheguei 6h30 ali, a Emília já estava aqui com a Maurina, que a Maurina me chegou cedo, falei, já estou descendo. Quando eu entrei debaixo do chuveiro, falei, não, o teclado está na garagem, a Emília precisa do teclado. Eu já saí debaixo do chuveiro, mano, tomei banho, só entrei e saí debaixo do chuveiro. E aí desci para a igreja, eu falei, Jesus, o senhor está brincando comigo, por que o senhor não me dá a palavra 3 da tarde? Eu podia pelo menos tomar um banho decente, tomar um café. Aí a gente falou, ele é aventureiro. Eu falei, então vamos embora, vamos nessa aventura aí em nome de Jesus. Salmo de número 25 diz assim, a partir do verso 1, a ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Vamos repetir isso aí? Nenhum dos que esperam em ti ficará. Olha, aí ele continua dizendo, decepcionado ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostre-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tem mostrado desde a antiguidade. E aí vamos parar por aí, a gente podia continuar, mas vamos parar por aí. Feche seus olhos, Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua boa mão, pelo teu cuidado. Fale conosco, ministre as nossas vidas. E nessa noite profética, é isso que nós pedimos. Desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Salmo de número 25, que eu ainda estou tentando aprender, mexendo na Bíblia do Naldo. Hoje eu peguei sua Bíblia lá, mas eu ainda fiquei viajando, fui lá, peguei a minha. O Naldo comprou uma Bíblia em ordem cronológica, diferente da minha. Pensa numa Bíblia difícil de entender ela, mas já tem 3 semanas que eu estou com ela, eu preciso até devolver para ele, não estou conseguindo ainda. Mas eu fui lá olhar o Salmo de número 25, o contexto do Salmo. O Salmo de número 25, ele está mais ou menos localizado lá em 1 Samuel capítulo 19. Quando há perseguição, começa sobre a vida de Davi. Davi até então era um moço que estava lá ajudando o rei Saul, e Saul percebe, né? Ele sabe que Davi era aquele que ia assumir o reino depois dele, porque ele já tinha perdido o reino lá em 1 Samuel 16, quando falou assim, você já acabou, você deu, você já fez o que não era para fazer, acabou, perdeu. Eu já preparei alguém. Então, Saul ficava ali e ele era Davi. E aí começa a perseguição. E Davi, então você começa a entender por que Davi está falando isso. Quando ele está falando que eu confio em ti, Deus, não deixa ser humilhado, porque a perseguição, e a gente aqui no estudo dia de sexta-feira, nós temos visto, quando a gente estudou 1 Samuel, que boa parte desse livro de Samuel, ou essa primeira parte, né, de Samuel, que é o 1 Samuel, ele foi Davi fugindo de Saul. Então a perseguição foi ferrenha, foi muito forte, ele tentando matar Davi. Quando a gente olha e entendendo esse contexto, eu começo a entender por que ele fala isso. Mas algo ao meu coração ficou marcado quando eu li esse salmo, quando ele fala, eu confio em ti, Deus. Não deixa eu ser humilhado. Não deixa. Deus, eu confio no Senhor, eu espero em ti. Essas palavras foram marcando a minha vida, ou melhor, essa tarde minha, quando eu comecei a ler, ele falou, eu confio em ti, eu espero em ti. E aí isso me fez viajar. Eu falei, gente, mas esse homem estava passando por tanta dificuldade. Um moço novo, sendo perseguido por Saul, passando por lutas, tendo que correr para um lado, esconder isso, aquilo. Inclusive capítulo 19 é quando Jonathan vai lá e fala assim, meu pai está querendo te matar mesmo.
Davi, vaza aí, porque ó, a gente tem uma aliança aqui, mas meu pai está querendo te matar. E isso começou a ficar muito forte no meu coração quando a gente vê, no meio dessa dificuldade, dessa luta, dessa problemática que ele estava passando, desse risco de vida, porque Davi estava tendo a sua vida em risco, porque Saul queria matá-lo, mas ele diz, eu confio em ti, eu confio em ti, eu espero em ti, e eu sei que aqueles que esperam no Senhor não vão ser decepcionados. Isso me chamou a atenção, porque para nós, quando a gente pensa na questão de confiar em Deus, esperar em Deus, muitos de nós relacionamos essa espera, essa confiança como apenas cruzar os braços e deixar Deus fazer o que tem que fazer. Muitas vezes nós relacionamos a espera com Deus apenas com o cruzar de braços, sentar e, como dizia uma música antiga, ficar sentado com a boca aberta esperando a morte chegar. Não é? Aí é assim, não é. Deus não tem isso para nós. Porque eu entendo que esse tempo de espera não é apenas paralisação. Não é isso que Deus quer de nós. Estar sentado, estar com os braços cruzados, não é o que Deus quer de nós. Não é para isso que Deus me chamou. Deus não nos chamou para inércia, para mesmice. Deus não nos chamou para andar da mesma forma. Inclusive é algo que Deus já está falando comigo aqui e vai falar com você. Deus não nos chamou para viver da mesma forma. Se você chegou aqui nessa igreja, ou em qualquer igreja, desde o primeiro dia que você colocou o pé dentro de uma casa, de uma igreja, teve um relacionamento com Deus, entendeu quem é Deus na tua vida, se não houve mudança na tua vida, meu irmão, você está precisando se converter de novo. Porque a vida do cristão, ela está em movimento. A Bíblia diz que eu e você, a igreja, é um organismo vivo, em movimento. Eu não posso estar da mesma maneira. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso começar a andar de outra forma. Não dá mais. Quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino. É assim que eu vivia. Agora não, eu cresci, eu tenho que ser homem. Homem, eu não estou falando apenas no gênero, eu estou falando no crescimento. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. É para isso que Deus me chamou. Então, muitas vezes, a gente tem feito esse relacionando a espera com a mesmice. E não é isso que Deus quer. Muito menos retrocesso, porque a Bíblia diz que nós não somos do que retrocedemos. Pelo contrário, nós avançamos. Ontem eu ministrava isso lá em Mogi, lembra? Não foi isso que eu falava? Ó, gente, pega as coisas que ficou lá para trás, ó, eu prossigo. Paulo fala do seu passado, do seu presente, e ele estava falando do futuro. Então, que a gente entenda isso. Deus não te chamou para paralisação, não é isso que Ele quer. Esperar em Deus é nos adestrarmos, é nos moldarmos, é crescimento, é melhorarmos. Esperar em Deus é viver crescimento, é melhorar, é isso que Deus quer da nossa vida. Então, se hoje você está num momento de espera em Deus, você tem que começar a avaliar e dizer assim, o que eu estou melhorando nessa espera? Será que eu estou apenas sentado, de braços cruzados? E eu não vou repetir a música, porque quem conhece, conhece, né? Mário Elias. Mário Elias era da mesma... A gente é do mesmo esquema, eu também adorava esses rockzinhos nacional, é bom, né? Eu gostava muito. E depois que eu converti, eu parei, né? A gente tem que mudar, porque conversão é mudança. A gente tem que entender isso. Tem coisas que a gente ouve hoje, a gente não ouve mais. A mente da gente que é perigoso, que ela viaja, você vendo? Isso me fez lembrar dessa música lá atrás, né? Então, a gente tem que tomar, a mente da gente é um negócio que viaja, a gente tem que tomar um cuidado. Cuida da mente, né? Cuida do coração. Falava isso ontem, ó, guarda o teu coração, porque dele procede, né? Procede tudo.
Mas Deus não te chamou para isso. Deus chamou para a gente melhorar. Deus chamou para a gente viver algo novo. Deus nos chamou para a gente fazer a nossa parte, enquanto Deus está fazendo a parte dele. É isso que Deus está querendo de mim e de você hoje. Temos feito a nossa parte? Será que no meio dessa espera entre a promessa e a realização, nesse tempo a gente tem percorrido aquilo que a gente precisa percorrer? Porque às vezes a demora, inclusive, tem sido porque eu estou apenas sentado e esperando. E eu não me levantei para viver essa novidade de vida. E é muito interessante que eu poderia pegar um monte de palavras em relação a Davi. Mas na nossa leitura bíblica, a gente está lendo Crônicas. Então abra a tua Bíblia em 2 Crônicas. Eu já falei dessa palavra para quem vem no estudo às sextas-feiras. Mas hoje, como a gente está lendo Crônicas, e eu lendo Crônicas, eu não resisti. E Deus, quando Deus começou a me falar de espera, Deus me trouxe essa palavra ao meu coração. A gente hoje está lendo, na verdade, Crônicas 31. 2 Crônicas, capítulo 30 e 31. Mas eu quero ler a partir do capítulo 32, porque não tem como não falar dela. Porque se a gente olhar o contexto dessa palavra, o contexto dessa palavra está lá no capítulo 29. No capítulo 29. Mas 2 Crônicas 31 vai falar de Ezequias, o rei Ezequias, o rei de Judá. E a Bíblia, ela fala algo interessante. Olha o que diz o verso 1 e o verso 2. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, estudo bíblico amanhã às 20 horas. Diz assim: quando a festa acabou, 32. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Ezequias fez o quê? Com fidelidade. Obrigado, meu irmão. Você está cuidando de mim tão bem hoje. Você está precisando de um dinheiro, alguma coisa? Dinheiro, meu irmão? Vou mandar um pix para você. Vou falar com a Luciana ali. Crônicas 32 diz assim: depois de tudo que Ezequias fez com fidelidade, ele fez com o quê? Com fidelidade. Meu irmão, ele foi fiel naquilo que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, para aí, a gente podia continuar, mas só para você entender o contexto. Capítulo 29, Ezequias ele assume o reinado. Ele foi um dos reis de Judá que foi bom. Ele tentou fazer coisas legais e fez muitas coisas. Por exemplo, ele purifica o templo, reestrutura todo o sistema de adoração, de sacrifício, volta a ter o sacrifício. O povo estava tão desviado que nem comemorava mais a Páscoa, que era a ordem lá de trás, antes da lei, na verdade. Quando a Páscoa é instituída, eles estavam lá no Egito. A Páscoa é instituída, eles falaram: a partir daqui você vai comemorar todos os anos a Páscoa. Esse povo para de comemorar a Páscoa. E Ezequias faz o quê? Ele começa a colocar tudo em ordem. Então entenda, meu irmão, que na hora que você começa a servir a Deus, e é por isso que eu vejo muita gente falando: nossa, parece que quando eu começo a fazer as coisas de Deus, o negócio levanta. É assim mesmo. Porque, gente, como diz aquele velho ditado, ninguém joga pedra em cachorro morto. Ninguém vai atacar árvore ou pedra em árvore que não dá fruto. Não tem jeito. É engraçado. A gente outro dia foi conversar com uma pessoa, a pessoa: ô pastor, eu fui falar com uma pessoa lá, que eu estou saindo da igreja. Aí a pessoa falou assim: toma cuidado, viu? Eu até falei isso ontem lá em Mogi, não foi? Eu falei: toma cuidado, vai vir luta, seus filhos. Ô gente, para com isso. A lei diz que o pecado dos pais não vai ser cobrado dos filhos, nem dos filhos vai ser. A lei dizia isso, você imagina hoje com Cristo. Quem fez, acabou aí. A pessoa, os crentes jogando praga em outro crente. Gente, eu não consigo entender isso. A praga deles vai cair neles. Porque a maldição sem causa, ela não tem pouso. Aí eu tive que orar com aquela família agora, essa semana, gente. Porque o crente faz isso.
Entenda que nós vamos ter luta, vai ter problema, vai ter dificuldade, principalmente quando a gente começa a fazer as coisas direitinho. Quando a gente coloca as coisas em ordem, parece que o negócio fica mais apertado, né, Fernando? Mas sabe por quê? Porque agora você começou a andar na contramão do mundo. Eu sempre falo da contramão. O que é andar na contramão do mundo? Meu irmão, é você tentar pegar o trem lá na Estação da Luz, ou então na Estação da Luz, 5h30 da tarde, você tentar sair do trem. Você não vai conseguir. As pessoas vão te colocar para dentro do trem, porque você está indo na contramão, o fluxo ao contrário. Então a tendência é a luta vir. Foi isso que aconteceu com Senaqueribe. A Bíblia diz que ele começa a fazer tudo com fidelidade. E aí com Ezequias, melhor dizendo, né? O rei Ezequias. O que acontece? Senaqueribe cresceu os olhos. Primeiro porque ele já tinha tomado outro reino, o reino do norte. Ele já tinha tomado o reino norte, Israel, ele já tinha sido tomada. Aí ele falou, é tão bom pegar as coisas dos crentes, eu vou pegar Judá agora. Mas aí calma aí. Olha como é diferente. A Bíblia diz que ele fazia com fidelidade. O negócio é diferente, meu irmão. Então, se você está passando luta, meu irmão, fique em paz. Está fazendo as coisas com fidelidade, está fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, meu irmão, essa luta vai passar em nome de Jesus. Eu declaro nesta noite, profeticamente, vai passar essa luta e você vai glorificar o nome do Senhor. Agora, aquilo que você precisa fazer, você faça. Deus, ele está no controle da tua vida, mas o que você tiver que fazer, você faça. Porque a Bíblia diz que Ezequias viu que Senaqueribe vinha guerrear. Aí o que ele faz? Ele começa a tomar as atitudes que ele tinha que tomar. Porque ele sabia quem que ele servia. Assim como Davi sabia com quem ele servia. Assim como Davi conhecia o Deus que estava no controle e que tinha chamado ele. Deus está no controle da tua vida. Agora, entenda que esse momento de luta é para te adestrar. Deus está afiando, o seu machado. Eu acho que a Eclesiastes vai falar que um machado embotado, você tem que pôr mais força. E aí, o que Deus está fazendo? Eu acho que a Eclesiastes 7, eu não vou me lembrar, a pastora é minha personal Bíblia aqui, domingo eu fiquei de roda aqui, porque era primeiro João 5, eu estava primeiro João 2, nunca mais esqueço essa palavra, né? Aí é assim que às vezes o erro acontece para isso. Você sabia na sua vida? Tem coisa que acontece na tua vida que você errou, para nunca mais você vai esquecer. Né, Mayara? Nunca mais. A Mayara não fez nada de errado, não, viu, gente? Mas é as coisinhas que acontecem que a gente marca, é da Bíblia. Ela me falou um negócio, eu falei, Mayara, pastor, aí nunca mais você vai esquecer isso. Eclesiastes 3:10. Um machado embotado, você tem que pôr mais força. O que é embotado? Ele não está afiado. E às vezes Deus está fazendo o quê? Está afiando o nosso machado, Ademir. Com essas lutas, Deus está afiando o nosso machado. Sabe para quê? Para a hora que você der uma só. Tum. É uma só. Tum. Foi isso que Deus fez com Ezequias. Um machado de Ezequias, foi só. Nós fomos pescar segunda-feira. Peguei só frio, gripe, tosse. Cheguei aqui destruído. Aí tive que fazer visita à tarde. Nossa, é louco. Mas os meninos lá que são pescadores pegaram uma meia dúzia de peixe. O barqueiro, meu, estava com uma faquinha, aí ele só... A minha filha fala assim, se o machado está cego... Está cego. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Você está entendendo? Olha só, gente. Eu nem lembrava desse versículo agora que eu estou aqui. E às vezes o que a gente está fazendo? Está com o machado embotado, não está afiado. E a gente está uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o que a árvore dura? A árvore dura nada. É o teu machado que não está afiado. Porque não tem árvore dura para Deus. Não tem. Sabe que eu vi esses dias atrás, eu comentei com alguém aqui, eu acho que foi até com a Mayara, que a gente fala tanto de Bíblia, a Mayara, o Gustavo, com o Bill, esses dias nós fomos para Mogi, meu Deus, não vai ser esses 3 loucos dentro do carro. Aí eu estava falando sobre Elias, quando Elias vai lá, que ele fala, eu vou ouvir Deus, aí vem uma fogueira, vem um fogo, aí diz que vinha um vento, o vento cortava a pedra. Você já pensou nisso, o vento cortar a pedra? Você sabe que tem isso, né? Demora anos e anos. Um vento, ele vai talhando a pedra, ele vai mexendo, assim como as areias. Eu não conheço, tenho um maior desejo de conhecer as areias, as dunas de areia lá de Natal,
que elas hoje estão, amanhã elas não estão. Quem que levou foi o vento. Então o vento é capaz de cortar a pedra. Você acha que tem madeira dura para Deus? Árvore difícil para cortar? É um machado da gente que não está afiado. E aí, esse tempo de espera é para afiar o machado. E o cara no barco fez assim, ó. Aí ele fazia assim, ó. Peixe abria. Eu falei, gente, é uma luta para a gente limpar. Eu nem gosto de limpar a Et, então, quando eu chego, a gente vai pescar, eu falo, não manda peixe, ela vai me proibir de pescar, porque ela não mexe. Se não tiver limpo, o mais que ela vai fazer é cortar, temperar e fritar. Mas limpar, esquece que eu sou expulso de casa. Com o peixe na mão, ó, tá vendo? Mas o cara fazia assim, ó. O peixe abria. Aí ele fazia assim, tirava a barrigada e jogava fora. Mas pensa no negócio, a faca do cara estava cortando pensamento. E às vezes é assim que a gente precisa estar com o nosso machado. E é isso que Deus está querendo fazer com a gente nesse tempo de espera. Ó. A promessa e a espera. Isso aqui vai servir para quê? Para afiar o machado. E Ezequias entendeu, Zé. Ezequias entendeu. Porque a partir desse momento, quando ele se toca, ele fala assim, esse camarada, eu acho que tem umas versões que ele fala que ele via nos olhos dele, que tinha olhos de guerra, ele vinha para guerrear mesmo. Aí o que ele faz? A partir daqui ele começa a tomar algumas atitudes, ele começa a se organizar, ele começa a fazer o que ele tinha que fazer, mas entendendo que quem estava no controle da vida dele era, e a gente vai entender isso no final dessa história. Olha, se você continuar aí, vamos continuar, porque o tempo urge, aquele, como diz aquele, mas eu vou, 10 minutinhos a gente vai encerrar. Olha o que diz a palavra, a partir do... a gente lê o verso 2, né? Ele pretendia guerrear contra Jerusalém. O verso 3 ele diz assim: consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de fechar a passagem das águas da fonte do lado de fora da cidade. Olha que interessante. Primeira coisa, ele vai consultar quem ele tinha que consultar. Ele vai procurar conselho. Ele vai procurar quem podia ajudar nessas ideias. E eu e você, nós temos um grande amigo que nos ajuda na hora da dificuldade, chamado Espírito Santo, meu irmão. Porque foi isso que Jesus diz, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, e ele vai estar com você até a consumação do século, e o Espírito Santo está comigo, e a Bíblia diz que ele intercede quando nós não conseguimos orar, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você não consegue? Jesus, a luta é tão grande que eu não sei orar, o Espírito Santo já está orando por você, porque ele sabe qual que é a tua dificuldade. Você tem ele aí. Ezequias tinha aqueles oficiais, e você tem o Espírito Santo hoje. Qual que é a tua dificuldade? Começa a falar com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo que a gente tem que falar. Eu tive um professor de faculdade de teologia, ele era meio louco. Acho que todo professor de teologia é meio louco, né, pastor Valdir? Mas ele era louco de loucura mesmo. Porque aí tinha um negócio que ele falava, não, você não pode falar desse jeito, porque desse jeito você só pode falar com o Espírito Santo. Aí você tem que falar com Jesus, porque se você não falar com Jesus dessa forma, Jesus não escuta, porque Jesus é surdo agora, né? Aí, porque ele fala assim, é verdade, porque tem coisa que a gente fala, o Espírito Santo, o que você vai falar é com o Espírito Santo. E aquilo que você fala com o Espírito Santo, você fala em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que vai confirmar aquilo que você está falando. Mas ele falava que se você não falasse dessa forma, Jesus não escutava. Eu falei, mas você tem alguém que você pode falar, que chama Espírito Santo, e ele está aqui hoje nessa noite, e ele está aí na sua vida, e ele está cuidando de você em cada detalhe. O que você precisa é falar com ele, Espírito Santo, me ajuda, para onde eu vou? Nesse caso aqui, ele foi procurar aquele pessoal que podia ajudar, e ele vai lá e fala com aqueles comandantes, né? Ele vai falar no verso 3, no verso 3 está aqui, ó. Ele vai falar, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia. Ele teve uma ideia. Qual foi a ideia? Vamos fechar as águas, porque esse povo vai chegar aqui, e quando tiver água, onde tem água tem vida, meu irmão. O nosso organismo é feito de, quanto? 70% de água? É isso? É isso, né? Acho que
Nosso corpo é 70% água. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem uns que é Coca-Cola, né? É 70% líquido, o organismo. Então, o que ele faz? Olha só como o Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo dá a ideia. Fecha as águas, porque onde não tiver água, eles não vão conseguir ficar. Alguém elogiou você ontem, lá em Mogi. Falou, a gente é uma benção. O jeitinho dela falar, parece que a gente está andando junto todos os dias. Você acredita? Acredita, Gi? Vou testemunhar a tua fé, viu? A pessoa me falou assim, pastor, eu vejo a Gi falar, quando ela fala comigo, parece que eu estou andando todo dia com ela. E é a coisa mais difícil de a gente andar junto. Ser compaixão, né? Você se colocar junto ali. E aí, olha só a ideia que Deus dá a Ezequias. Fecha a água. Se esse povo tiver água, eles não vivem. E às vezes, sabe o que a gente fica fazendo? Alimentando o inimigo. Quando a gente alimenta o inimigo? Sentando, cruzando os braços, reclamando, murmurando. E a gente vai dando o quê? Alimento ao inimigo for, vamos mandar mais, ó. Estou cheio. E Deus está falando, para de alimentar o inimigo. Fecha essas fontes. 60% a 70% não sou burro, mas não sou muito não, sou um pouquinho. Você está entendendo? Fecha as brechas, para de dar alimento ao inimigo. Tudo que o inimigo quer que você murmure, que você duvide, que você acha que ele quer me olhar, ele quer me ver, sua luta, o céu, sua vida. E aí a gente esquece que a gente tem um grande amigo chamado Espírito Santo no controle da nossa vida. Vamos, senão eu não vou conseguir. É só uma reflexão. A Bíblia diz então que ele vai lá, fecha, ele pegou as ideias, vamos fechar. Vamos fechar a água, as fontes. Aí o verso 4, assim ajuntaram muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos que atravessavam a região. Eles diziam, por que deixar os reis da Assíria, deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Né? Vamos parar de alimentar o inimigo. O verso 5 diz assim, depois com grande empenho, ele repara todos os trechos quebrados do muro. Olha só o que acontece, ele vai começando a fechar brecha, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não precisa de uma porta aberta, é uma brecha. Sabe o que é uma brecha? Brecha, ali ó, tem um furinho ali ó, ali ó, quem está vendo aqui ó? Quem está assistindo não está vendo não, tem um furinho. Aquilo é uma brecha. Ele não precisa de uma porta aberta. Uma brecha. E às vezes sabe o que a gente está fazendo? A brecha. A brecha pode ser um monte de coisa. Um monte. A gente podia enumerar aqui. Mas eu acho que Deus já está falando com você. Deus está trazendo a memória. Nossa, aquilo ali eu preciso mudar mesmo. Isso aqui já não é mais para mim. Isso aqui não convém mais. Eu coloquei esses dias uma frasezinha que a gente tem que criar hábitos de olhar a nossa vida, se as nossas atitudes, elas estão coerentes com a vida que eu quero viver. Será que a nossa atitude é coerente com aquilo que a gente quer viver? Isso é brecha, meu irmão. Porque às vezes eu não quero viver a vida, mas as nossas atitudes não são condizentes com aquilo que a gente vai viver, é brecha. Ele vai lá, repara as brechas. Olha só que interessante. Ele vai lá, tampa tudo. Verso 5. Verso 5. Depois, com grande empenho. Grande empenho. Dá trabalho fechar brecha. Não é fácil não, porque você vai lá, dá uma luta aí, quando você olha, meu Deus, mas ainda tem um buraquinho de prego ali. Oh, meu Deus do céu. Vai eu pegar o gesso, lixar. Daqui a pouco a gente vira as costas, não vira as costas. Ali, ó, outro furo ali, ó. O Zé já falou que vai tampar, né, Zé? Aquilo é do outro alarme. Vai tampar. Olha outra brecha ali. Meu Jesus, vai eu de novo pegar o gesso. A Bíblia diz que com grande empenho reparou todos os trechos quebrados do muro. O que tem sido brecha na nossa vida? Depois que ele repara, ele fala, ele construiu torres sobre eles. Sabe o que a torre faz? A torre faz você olhar de cima. Quando você olha o problema, e quando você olha a situação de uma outra forma, num outro prisma, eu gosto dessa palavra, num outro prisma, numa outra visão,
visão, você começa a ver solução que você não vê quando você está lá dentro. Tem coisa que às vezes você está tão enfiado dentro do problema, que você não consegue ver. Agora acabou de me lembrar aqui. Lembra quando Abraão colocou a mãe de Ismael para fora? Agar. Aí disse que deu uma água, deu uma comidinha, aí acabou a água, aí disse que ela faz o quê? Coloca o menino lá, e ela anda um tantão, chega lá na frente e começa a chorar. Aí o anjo aparece, por que você está chorando? Não, mas eu vou fazer uma grande nação desse menino também. A Bíblia diz que a hora que os olhos dela abrem, ela estava do lado de um poço. Não é, Daniel? Às vezes, Kátia, a gente está tão envolvido dentro do problema, que a gente não consegue ver aquilo que é fácil de resolver. A saída está aqui, ó. Mas a gente está tão bitolado. Esses dias eu estava falando com o Bill, que é do negócio do quebra-cabeça lá, 1.500 peças. Eu montei uma vez aí de 1.040 peças. Aí a gente ficava 3 horas com a peça na mão. Cachado aqui. Caramba, eu acho que está faltando, cara. A nossa não é sempre assim, está faltando. Aí sabe o que eu fazia? Eu largava a peça lá e saía. Aí no outro dia de manhã cedo, quando eu levantava, eu pegava a peça. Olha ela aqui, ó. Encaixava a peça, cara. Eu falei, mas eu fiquei com essa peça. Olhei esse lugar 10 vezes, eu não achava. Fiquei 2 horas em cima desse quebra-cabeça e não achava essa peça. Sabe por quê? Porque você saiu de dentro do problema. O que acontece? Como que você sai dentro do problema? Ele vai lá, repara as brechas e ele constrói torre. Quando ele construiu torre, ele colocou gente lá em cima para olhar. Deixa eu ver de uma outra forma esse problema. Quando eles estiverem lá atrás, eu já estou aqui, ó, olhando eles lá da frente, antes de eles chegar. Então chegou a hora de hoje você, ó, procurar fazer uma torre aí na sua vida e começar a olhar. Ó, às vezes você tem que dar um passo para trás para dar 10 para frente. Tem gente que não gosta que eu fale isso. Eu falo isso há muito tempo. Tem hora que você tem que dar um passo para trás para dar 10 para frente. Mas a gente não. Não quero. Dá um passo para trás, filho. Porque você está aqui, ó. Eu dei um passo para trás, eu estou vendo isso aqui diferente. Estou vendo o guardanapo ali, eu estou vendo a coisa aqui, eu estou vendo. Ó, a plantinha, tem uma borboleta que deixaram ali, que não tiraram. 3 borboletas, eu vi que tinha 3. Eu ia falar das outras 2 depois. Mas você está entendendo? Às vezes você dá um passo para trás, meu irmão, sua mente, sua visão vai abrir. E é isso que ele vai constrói uma torre sobre o muro. Olha só, primeira coisa, ele repara. Segunda, ele constrói uma torre. Depois ele continua lá, construiu outro muro do lado de fora do primeiro. Além de ele ir lá, tampar as brechas, construir uma torre, ele ainda constrói outro por fora. Ô pastor, de novo isso? Meu irmão, faça quantas vezes for necessário, se Deus está mandando. A gente acha, mas eu já fiz, faça de novo. Quantas coisas eu faço que eu não queria fazer, mas eu continuo fazendo? Sabe por quê? Porque Deus falou assim, continue. Faça de novo. Deus, mas não aguento mais. Deus, de novo isso. Até você aprender. Faça de novo. Amém, Jesus, eu vou aprender. A gente, não, eu já fiz tudo de novo. Quem está aqui com a gente desde o começo lembra. Quantas vezes naquela lavanderia, quantas vezes eu, Jesus, a gente construiu 2 igrejas em Biritiba, agora só me manda para congregar na lavanderia. Jesus, faça de novo, se eu te mandar construir a terceira, tu vai construir e fica quieto na sua. Eu falei, amém, Jesus, se tiver que construir, a gente constrói outra, não tem problema. A Bíblia diz que ele vai lá, tampa as brechas, constrói a torre e faz outro muro por fora. Se tiver que construir, construa. A gente não tem o costume de, já fiz, cansado. A Bíblia diz que ele constrói outro livro, outro muro, por fora daquele. A Bíblia diz que ele vai lá e reforça. O Milo era um lugar de segurança, era uma parte, né, da cidade de Davi. Ele manda fazer muitas lanças e muitos escudos. Quer dizer, ele prepara, aí a gente não precisa nem entrar em muito, né? Ele prepara o quê? A arma. Você tem uma arma aí, ó. Como que tá?
Eu não vou entrar nem nesse mérito. Você tem uma espada aí na sua mão. Como que ela está? A Bíblia diz que ela mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Ó, vai lá para Efésios. Se você não sabe, vai lá, Efésios 6. Você vai ver como que está a sua armadura. Vai lá ver como que está a sua couraça, como está a sua espada, o seu escudo. Pastor, o que você está falando? Vai conhecer a Bíblia. A Bíblia diz que ele vai lá e faz mais lança e faz mais escudo. 6, a gente está encerrando. E aí ele faz o quê? Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com esta palavra. Para aí. Aí ele vai lá, organiza, coloca quem tem que comandar, faz tudo o que tinha que fazer. Aí sim, ele vai trazer uma palavra sobre o povo. Eu poderia falar que aqui eu estou só na introdução da mensagem. E eu estou mesmo. Porque a palavra começa agora. Porque até aqui, então, o que ele fez? Ele confiava em Deus, sim ou não? Ele sabia que Deus estava no controle da vida, sim ou não? Mas ele vai lá e arruma tudo que ele tinha que arrumar. E aí, a partir daqui, ele começa a entregar a palavra que ele tinha que entregar. Pode passar. Nós já vamos... Olha o que ele fala. 2 Crônicas 32, 7. Ele começa. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria. Ué, ele mandou, ele organizou tudo, aí ele começa. Gente, seja forte, seja corajoso. Desanima não. O rei está vindo aí, mas não desanima não. Aí ele vai falar assim, o exército dele é enorme, é grande mesmo. A luta que eu e você está passando não é brincadeira. Só quem está no meio da luta sabe o que a gente está passando. Mas não desanima não, pois conosco está o poder maior do que está com ele. Você está entendendo o que ele tinha que fazer, ele fez. A hora que ele foi dar glória a Deus, ele dá glória a Deus. Você está entendendo o que é esperar em Deus? Deus, eu confio no Senhor. O Senhor é maior do que eles. Mas calma aí. Eu preciso ir lá arrumar um muro? Eu vou arrumar. Deus, eu preciso tapar as brechas? Eu vou tapar. Eu preciso construir. Eu preciso parar de alimentar o inimigo? Eu paro de alimentar o inimigo. Eu vou construir a torre? Eu vou construir a torre. Tem que ir lá fazer um muro? Faço o muro de novo. Agora, Deus está no controle da nossa vida. Aí pode passar. 8. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o quê? O Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Ué, Deus está aqui para travar as nossas batalhas, mas, meu querido, se eu não me adestrar, se eu não me preparar, se eu não ir lá e me colocar em posição de combate, meu irmão, a gente vai ficar sentado com as mãos cruzadas, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, e ela vai chegar. E a Bíblia diz, e o povo fez o quê? Fez o que o povo? Ganhou confiança. Como disse Ezequias, rei de Judá. Meu irmão, o ânimo daquele povo, ó, e é isso que Deus está falando comigo hoje, nessa noite. Deus está trazendo o ânimo sobre a tua vida. Não importa a luta que você está passando, o problema que você está vivendo, não importa as afrontas que você está vivendo, não importa se você tem sentido, sabe tem hora que vem aquele negócio quente aqui, meu. Você está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus está aqui para travar a minha e a sua batalha. Meu querido, é tão lindo, porque eu não vou falar mais nada, eu só vou ler para a gente encerrar. Mais tarde, quando Senaqueribe, o verso 9, Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as forças estavam, posso subir o louvor aqui, para preparar uma música aqui, por favor, que nós vamos orar, e você vai sair daqui diferente como você entrou. O rei da Assíria e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém, com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo que morava lá:
Quer dizer, ele estava numa região e falou assim, eu já vou mandar uma mensagem. Meu irmão, às vezes a gente está recebendo mensagem, ó, sabe aquele negócio? É um WhatsApp, é uma ligação, é alguém que diz, oh, você não sabe o que me falaram, isso me mata. Porque o que vem falar para você é o mesmo que vai falar de você para outro, viu? Toma cuidado. Não sabe o que me falaram. Aí, Senaqueribe manda mensagem, vem cá, olha o que diz o verso 10. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseam a sua confiança, para permanecer cercados em Jerusalém? Porque ele não arredou o pé, ele fez o que ele tinha que fazer, mas ele continuou firme no lugar. E às vezes o que a gente está fazendo é isso. Acontece uma situação, o que a gente faz? Acontece um problema, acontece outro problema, acontece outro problema. Daqui a pouco a gente está aqui, ó. Ah não, Deus, eu não quero, não, muita luta. É ou não é? Daqui a pouco a gente está dentro do quartinho escuro, chorando. A Bíblia diz que ele se prepara e fica lá. Deixa Senaqueribe vir, deixa ele vir. Eu estou aqui, ó, Deus está no controle da minha vida, não está. Eu não recuo 1 centímetro daquilo que Deus tem para a minha vida. E aí, por que vocês estão ainda aí? Aí ele continua. Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos dos reis da Síria, ele está enganando. Talvez é isso que está acontecendo. Ainda tem na sua mente, né? E o pastor não conhece o meu problema. E você não conhece o meu. Você não sabe a luta que foi para mim subir hoje aqui nesse púlpito. Você não sabe os meus questionamentos aqui dentro. Você não sabe. Você não sabe a minha luta para poder pregar essa palavra hoje. E às vezes isso vem na sua mente. Porque foi isso que os assírios fez. Mas Ezequias está te enganando, cara. E ele começa a mostrar com propriedade. Olha o que ele continua dizendo. O Senhor nosso Deus nos salvará das mãos dos reis da Síria. Ele está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou dos altares Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso. Ele está falando, foi Ezequias que mandou você arrumar a casa. Porque é assim que está acontecendo na minha vida e na tua vida. Quando a gente vem aqui, Deus começa a colocar cada coisa no devido lugar. E aí quando você vai ver, meu irmão, é assim que acontece, você está sozinho. Porque tem gente que não consegue ver você melhorar, tem gente que queria ver você na lama. Mas na hora que você começa a melhorar, você começa a ficar sozinho. Está falando, e aí, você está sozinho. Porque foi isso que eles falaram. Ezequias tirou todos os deuses. Porque lembra que eu falei para você que a história começa lá no 29, quando Ezequias começa a arrumar tudo. Ele tira as adorações pagãs, ele tira toda a idolatria, ele começa a reestruturar o culto, e ele começa, vocês têm que adorar apenas a Deus. Aí o inimigo está falando, você está sozinho, até tua família. Olha aí, cadê tua família? Aí eu tenho que entender o que a Bíblia diz, como Jesus disse. Sabe quem é minha família? Sabe quem é meu pai e minha mãe? São aqueles que fazem a vontade do meu Deus. Eu não estou sozinho, eu tenho um amigo chamado Espírito Santo, eu tenho um Deus, um Jesus que morreu na cruz por mim, ressuscitou, e hoje Ele me garante a salvação. O amor maior que podia existir nessa terra, meu irmão, já foi expressado na minha vida e na tua vida. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? É difícil, hoje está mais comum. Mas ele fala assim, mesmo que ela esqueça, eu não vou esquecer de vocês. Você não está sozinho, não. Ele continua dizendo, meu irmão, é lindo, parece poético isso daqui. Ele continua dizendo, o 13, vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos de outra terra. Ele começa a mostrar propriedade, com propriedade, ele fala, presta atenção no que eu fiz. Eu não vou falar nada, eu só vou mostrar. Senaqueribe começa a mostrar para aquele povo, porque é assim que acontece. Mas você viu fulano? O problema é de fulano, a vida é dele, ele que resolve a vida dele, a minha vida não é a vida dele.
Porque é assim que as pessoas... Mas você viu ciclano? O problema é de ciclano. Sou eu, Danilo. Aí ele começa assim: acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das mãos da terra deles? Das minhas mãos a terra deles? O 14 diz assim: de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu livrar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-lo da minha mão? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos e das mãos dos meus antepassados, muito menos o Deus de vocês conseguirá livrar da minha mão. Ele está falando: gente, você está perdendo tempo. É isso que muitas vezes passa na minha cabeça. Estou perdendo tempo, hoje é quinta-feira, amanhã eu tenho que acordar às 6 da manhã. Estou ouvindo o pastor falar. Nem conversa, é isso que a gente muitas vezes sai daqui. Seu pastor com aquela mesma conversa de sempre. Firme em Deus, leia a Bíblia, ora, dizima, oferta, vamos servir. E a gente sai daqui dizendo: céus, de novo. É assim que o inimigo vai lançando na minha mente e na sua mente. É dessa forma. Aí o 16 diz assim: os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus. Eles começaram a mexer com quem não era para mexer, meu irmão. E na sua vida, até hoje, beleza, mas daqui para frente agora com Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Eu não estou mexendo mais com você, estou mexendo com Deus. Sabe por quê? Porque a partir de hoje eu vou fazer a minha parte. Quando a gente faz a nossa parte e eles continuam fazendo, continuam afrontando, meu Jesus. Eles continuam afrontando, aí já não mexe mais com você, eles mexem com Deus. Na hora que você alinha o teu relógio com o relógio de Deus, quando o meu relógio, o relógio de Deus, ele se alinha, meu irmão, ele não mexe mais comigo, nem com você, ele mexe com Deus. É por isso que você vê, às vezes, as pessoas rateando os negócios, porque ele não está mexendo comigo, você está mexendo com Deus. Olha o que eles falam aqui, ó. Eles afrontam mais aí, ó. Eles desafiaram mais a Deus, insultando a Deus, o Deus de Israel, desafiando, assim como os deuses dos povos das outras nações, das outras terras, não livraram o povo deles das nossas mãos. Também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram em língua dos judeus e do povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade, referindo-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que nem passavam de obra das mãos dos homens. Eles começaram a falar até como judeu. Você está entendendo? Para não ter dúvida. Porque é assim mesmo, às vezes é quem está do seu lado, que era para te ajudar. Ele te conhece, ele conhece por dentro, por fora, ele sabe as suas limitações. Meu irmão, tem coisa pior. O pior inimigo que você pode ter é aquele que foi seu amigo. Você sabia disso? Porque o que é o seu amigo, ele conhece as suas limitações. E ele vai usar isso para acabar com você. E é isso que eles fazem. Por isso que você tem que tomar cuidado. Eu tenho amigos, você não é amigo não. Você tem um amigo que chama Jesus. Esse é o grande amigo seu. Porque é amigo até a hora que está liberando. A hora que você pisou no carro. Você é um maldoso, você é isso. Você tem só um amigo, chama Jesus. Acho que todo lugar que a gente passa, gente, eu amo vocês. Mas a gente sempre fala, a gente não veio aqui para fazer amigos. A gente veio aqui para servir ao Senhor. E eu não estou indo embora não. Mas se Deus mandar eu embora amanhã, minhas coisas na mala estão arrumadas, eu vou embora. Eu não estou preocupado com isso, porque a minha vontade é de servir a Deus. Eu não estou indo embora não, viu? A gente ficar feliz. Eu não estou indo embora. Mas você está entendendo? Eu já estou encerrando. Aí,
Ele usa a língua judaica, como um judeu fala para todo mundo entender. Aí, o 20, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. O negócio começa a mudar, eles já afrontaram o que tinha que afrontar. Aí Ezequias, junto com o profeta Isaías, porque o profeta daquela época era o profeta Isaías, aquele mesmo que escreveu o livro. E é isso que é legal no estudo, que você tinha que vir no estudo para você aprender essas coisas. Pessoal, vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Eles começaram a clamar, o verso 21. E o Senhor fez o quê? Eu vou fechar a Bíblia e vamos ficar sobre os nossos pés. Porque senão eu vou até 10 horas aqui. Já é 9h15, me perdoa. A Bíblia diz que eles foram clamar ao Senhor. Os dois, Isaías e Ezequias. Eles foram lá e falaram, Deus, olha aqui, eles não estão mexendo mais com a gente, não, eles estão mexendo com o Senhor. Aí o 21 vai falar assim, e o Senhor enviou um anjo. Diga assim, um anjo. Um anjo. Por isso que eu estou meio assim com esse negócio, Deus envia 3 anjos. Cara, se enviar um anjo, a Bíblia diz, qual que Deus faz? Com um anjo. Matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado da sua terra, para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Eles, um foi matando o outro, meu irmão. Um anjo entrou naquele negócio, fez um reboliço santo, como diz aquele. A Bíblia diz que Deus vai lá, mata aqueles oficiais, mata aquele lá. Ele sai envergonhado daquela terra que ele estava afrontando todo mundo. Quando ele volta e ele entra dentro do templo do Deus, com D minúsculo, a Bíblia diz que ele entra lá, os próprios filhos, a própria família, vai lá e mata ele. Aquele que estava te afrontando, hoje é a falência do mal contra a tua vida hoje. Eu declaro profeticamente nesta noite a falência do mal. Deus, vai ao encontro, Pai. Vai ao encontro de cada situação nesta noite. Deus começa a desbaratar. Vai desbaratando aí toda a armadilha do inimigo contra as nossas vidas em nome de Jesus. Que vai apagar cedo que há em mim a marca da promessa que Ele me fez. Quem ainda me pede se decidir pensou, pois se me prometeu é fiel pra cumprir. Nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Você que está assistindo, Deus abençoe a tua vida. Recebe essa palavra no teu coração. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando essa afronta que tem vindo sobre a tua casa. Deus desfaz hoje e você vai testemunhar daquilo que Ele está fazendo. Deus abençoe a tua vida. Isso.